Outro homem que vai fazer uma viagem por mar, prepara-se para enfrentar as ondas bravas. Pede socorro a um objeto de madeira mais fraco do que o barco em que vai viajar. Foi por dinheiro que alguém pensou em fazer o barco, e um operário experiente construiu-o. Mas é o teu cuidado, Pai, que dirige o barco, pois tu preparaste-lhe um caminho pelo mar, um caminho seguro no meio das ondas. Isso mostra que tu podes livrar-nos de todos os perigos. Podemos navegar no alto mar mesmo sem nenhuma experiência. Tu queres que seja útil tudo o que fazes com a tua sabedoria. Por isso, sem medo de morrer, os viajantes entram num pequeno barco, navegando sobre as ondas e chegam sãos e salvos. Já nos tempos antigos, ao acabar uma raça de gigantes orgulhosos, a esperança do mundo refugiou-se numa barca. Guiada pela tua mão, essa barca guardou para o mundo a semente de uma nova raça humana. Bendito seja esse madeiro, por meio do qual a justiça se cumpriu. Mas seja maldito o ídolo feito por mãos humanas, e maldito seja também aquele que o fez, o artesão, por o ter feito, e o objeto corruptível por ter sido considerado um Deus. Deus detesta de igual modo o ímpio e a sua impiedade. Serão castigados tanto aquele que faz o mal, como também o objeto mal que foi feito. Por isso, Deus castigará também os ídolos dos povos pagãos, porque mesmo que tenham sido feitos de materiais que Deus criou, esses ídolos sempre foram objetos abomináveis. Além disso, serviram de escândalo para os humanos e de armadilha para os insensatos. A ideia de fazer ídolos foi o começo da imoralidade. A sua invenção conduziu à corrupção. Os ídolos não existiram desde o começo do mundo, nem continuarão a existir para sempre. Foi por causa da vaidade dos seres humanos que os ídolos entraram no mundo. Por isso foi dado a conhecer o seu fim para breve. Um pai, desconsolado com a morte repentina do seu filho, fez uma imagem semelhante a ele. Aquilo que tinha sido a representação de uma criança morta passou a ser um Deus que era temido, e o pai criou para a família ritos secretos e cerimônias religiosas. Com o passar do tempo, esses costumes pagãos foram ficando cada vez mais fortes e acabaram por se tornar lei. Por ordem dos reis, as imagens foram adoradas. Os que moravam longe de um rei e não lhe podiam prestar homenagem pessoalmente, imaginaram como ele seria e fizeram uma imagem dele que pudessem homenagear. E assim, por dedicação, lisonjeavam aquele que estava ausente, como se estivesse presente. A ambição do artesão fez com que esse culto se difundisse, mesmo no meio daqueles que não conheciam aquele rei. Querendo talvez agradar ao governante, o artesão esmerou-se para que a imagem ficasse mais bonita do que a realidade. E o povo, encantado com a beleza daquele trabalho, passou a tratar o rei como se merecesse ser adorado. O mesmo homem que há pouco tinham respeitado como se fosse apenas um ser humano. Tudo isso tornou-se uma armadilha para os humanos, pois dominados pela desgraça ou pelo poder de um rei, deram a objetos de pedra ou de madeira o nome que é de Deus e de mais ninguém. Além de terem errado a respeito do conhecimento de Deus, tais pessoas vivem em conflitos provocados pela ignorância e ainda por cima chamam paz a todos esses males. As suas cerimônias religiosas matam crianças, celebram cultos misteriosos e praticam orgias indecentes. São imorais na vida pessoal como na vida de casados. Uns aos outros se matam à traição, ou então se ofendem pela prática do adultério. Por toda a parte há violência e mortes, roubos e mentiras, subornos, traição, desordem, juramentos falsos, confusão a respeito do que é bom, esquecimento de favores recebidos, imoralidades, perversão sexual, destruição do matrimônio, adultério e depravação total. Pois a adoração de ídolos sem nome é o princípio, a causa e fim de todos os males. Os que adoram ídolos cometem loucuras nas suas festas, fazem profecias falsas, vivem na injustiça ou quebram facilmente as suas promessas. Eles confiam em ídolos, que são objetos sem vida, e por isso pensam que não serão castigados quando jurarem falso. Mas por duas razões receberão o castigo que merecem. Porque desta maneira dedicados aos ídolos, estão errados a respeito de Deus, e porque desprezam tudo o que é sagrado e juram falso, a fim de enganarem os outros.
Os ídolos pelos quais eles juram não têm poder para castigar, mas o castigo merecido dos pecadores cairá sem falta em cima dos injustos.